Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dois temas, continuar, sobre a microempresa e falando dois temas importantes, como abrir a microempresa e as vantagens, de abrir a microempresa. Nós vamos detalhar o passo a passo, lista de documentos, tudo que você, empreendedor, precisa para ter a sua microempresa funcionando. É isso aí. Roda a vinheta já. Pessoal, muitas pessoas ainda têm dúvida como abrir uma microempresa, E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre isso. Flávia? Isso, para abrir uma microempresa, vai ser necessário, que o empresário já tenha definido qual vai ser a natureza jurídica, o regime tributário também. Por isso que é muito importante você consultar um profissional, ter uma assessoria nesse momento, porque a microempresa ela é um pouquinho mais burocrática do que o MEI. Vai necessitar realmente de um profissional capacitado, para definir as regras de tributação, para fazer a elaboração de um contrato social. No caso do MEI, a abertura é praticamente instantânea, Você faz tudo pela internet. No caso da microempresa já não, Flávia? Você tem que seguir, são alguns trâmites burocráticos aí que você tem que seguir, por isso que é importante você procurar uma assessoria. Isso. A gente vai explicar detalhadamente o que você vai precisar, Primeiro passo é definir o modelo de negócio e o nome da sua empresa. No caso do nome da empresa, você pode escolher um nome fantasia. O pessoal fala, vamos, o que é nome fantasia? Você pode ver, no caso, aí não colocar um nome técnico. Vou dar um exemplo para vocês. No caso do McDonald's, esse é o nome fantasia da empresa. Já na razão social, chama-se Arcos Dourados. Você imaginava isso, Flávio? Nossa, eu não tinha ideia. Nunca tinha. Então vocês podem colocar um outro nome fantasia, que não aquele que está ali na razão social. Sim. O segundo passo é você escolher uma empresa de sua confiança, Essa empresa vai contar com profissionais, muitas vezes da área jurídica, contadores, tudo isso para que você consiga elaborar um contrato social e definir as regras tributárias adequadas para o seu negócio. E quem vai assinar o teu contrato social é um advogado. O quê? Exatamente. Muitos empresários, pessoal agora que está começando no mundo dos negócios, no mundo corporativo, no empreendedorismo, eles não sabem disso. Eles acham que o contrato social é assinado pelo contador. E não é. O contrato social é assinado por um advogado. E daí o próximo passo, com a ajuda dessa consultoria, você vai escolher o tipo de empresa que você vai abrir. MEI, uma microempresa, uma EPP, uma empresa de médio ou grande porte, Aí no caso você vai dentro da consultoria, você vai ver como é que vai enquadrar a tua empresa, Flávio? Ele já vai te dar, ele já vai falar para você o que realmente é possível. O próximo passo vai ser vocês definirem o regime jurídico da sua empresa. O que é o regime jurídico? Se você vai ser um empreendedor individual, uma EIRELI, uma limitada... O que é EIRELI? Muita gente fala o que é EIRELI. Empresa individual de responsabilidade limitada. Você, no caso, é empresário, é um empresário. Exatamente. Então é isso, tá bem didático, No outro caso ali, Flávia, a atividade que a empresa vai exercer, No caso do KNAI dele ali, ele pode colocar várias modalidades, Tem. A microempresa, ela pode escolher todas as atividades que são permitidas no Simples Nacional. Exatamente. É uma lista bem extensa, a gente deixa o link para vocês conferirem essa lista aqui no nosso vídeo. No caso ali do KNAI, muitos também não sabem disso, você pode, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão abrir um negócio online, no caso. Você pode colocar dentro do teu KNAI uma empresa de marketing, uma empresa de comércio eletrônico. Então são vários itens que você vai colocar dentro do KNAI, Flávia? Exatamente. Também você vai definir qual o regime tributário da sua empresa. Se você vai estar enquadrado no Simples Nacional, no lucro real ou o lucro presumido. Apesar do Simples Nacional ser o regime tributário mais simplificado, que você paga todos os impostos em uma única guia, tem empresários que optam sim pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Eu falo que alguns contadores andam, sem querer criticar o contador, mas é algo que é importante a gente passar para vocês, eles direcionam muito, no caso aqui, o Simples Nacional, mas é importante vocês tirarem dúvidas com eles sobre o lucro real e o lucro presumido também, porque ele também tem suas vantagens, Flávia? Exatamente. Então é importante vocês terem esse entendimento. Depois de todas essas características definidas, vai ser feita a elaboração do contrato social. Isso vai ser feito por um profissional especializado e vai ter a quantidade de cotas para cada sócio, caso você opte por uma dessas modalidades que tenha sócio, Se você for o único, vai ser montado do mesmo jeito o contrato social com as cotas na integralidade para aquele sócio. O contrato social, quando vai ter, no caso, um ou mais sócios,
é muito importante que você veja direitinho, analise, porque o contrato social ele vai estar ali suas responsabilidades. Isso é o ato constitutivo da sua empresa, onde vai dar início a toda a sua empresa. Então, qualquer alteração que você fizer na sua empresa, você vai ter que alterar o seu contrato social e registrá-lo novamente na junta comercial. Exatamente. Então, no início do teu negócio, da tua empresa, né, o teu primeiro contrato social, você tem que estar atento a todas as cláusulas que vão ser colocadas ali no contrato, né, Flávia? Exatamente. Depois de feito isso, elaborado o contrato social, você vai separar uma lista de documentos que nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo e vai até a junta comercial para fazer o registro da sua empresa. Flávia, no caso do alvará, né, é preciso ir até a prefeitura, no caso de qualquer empresa que você vai abrir, tem que ir na prefeitura para fazer o alvará da empresa? Na verdade, não são todas as empresas que vão precisar do alvará. Você vai ter que conferir isso de acordo com a sua atividade. Então, a gente não tem como falar aqui para você todas as atividades que vão precisar, mas no momento que você escolher, isso vai ficar mais claro junto com a sua consultoria. No caso, se você está montando um e-commerce, não precisa, né, Flávio? Mas se é uma empresa fixa, se você tem um local, você precisa se encaminhar até a prefeitura para dar a entrada no alvará. Exatamente. Né? E depois, o último passo é fazer a inscrição estadual da empresa. Vocês viram que tem várias etapas, né, bastante burocrático, mas vocês têm obrigatoriamente que seguir essas etapas, né, Flávio? Exatamente. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco para vocês das vantagens de abrir uma microempresa. Exatamente. Flávio. Uma das vantagens de você abrir uma microempresa é a simplificação das regras trabalhistas e tributárias. E a outra vantagem? Simplificação nos processos administrativos. Isso é importante também, né? Essa simplificação é justamente para ajudar o novo empresário aí, né? Porque nas outras empresas de grande porte, as próprias empresas de pequeno porte, que nós vamos falar numa outra oportunidade para vocês, o processo já é mais complexo. Então aqui você tem uma simplificação desses processos administrativos, né, Flávia? Exatamente. Opção de escolha de regime tributário. Então, você pode escolher por aqueles regimes que a gente já explicou: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. E no próximo, qualquer... Opção também de escolha de tipo societário. Então, você não é obrigado a abrir um MEI, você não é obrigado a ser uma IRL, você pode ter dentro dessas opções outras, como a sociedade unipessoal. Você pode escolher qual vai ser a sua responsabilidade naquela empresa, se vai ser ilimitada ou se vai ser limitada. Exatamente. Como nós já falamos para vocês, é muito importante você sempre estar atento para ver qual é a sua... Por isso que você tem que saber o que você vai escolher, né, Flávia? Sim. Porque você vai saber qual que é a tua responsabilidade a eles, no caso daquela empresa, se é limitada ou ilimitada. Exatamente. Né? E você responde por isso. Agilidade e eficiência na hora de você resolver problemas. Como sua empresa é pequena, então você consegue identificar onde está o problema, onde está o erro, se às vezes num funcionário, se às vezes é numa parte burocrática que saiu errado, consegue alcançar isso sem grandes prejuízos. Tem mais alguma vantagem, Flávia? Olha, as microempresas, elas também têm uma vantagem no setor de licitação. Então, para elas concorrerem com umas empresas de grande porte, elas vão ter uma certa vantagem, tá? Então, não vão estar em desvantagem se você pegar uma empresa que é muito grande com uma empresa pequenininha de 9 funcionários concorrendo. Então, você vai estar ali equiparado. E numa empresa muito grande, se você estiver devendo algum tributo, você não pode concorrer pelo certame. Já uma empresa de pequeno porte, ela pode estar concorrendo mesmo com os tributos atrasados. Legal, né? Você vê que isso dá mais isonomia ao processo, Exatamente. né? A empresa de grande porte com a empresa de pequeno porte, no caso aí na microempresa, eles estão praticamente lutando de forma igual, não é verdade? Isso. E caso daí essa empresa vença esse certame e esteja realmente com os tributos atrasados, ela vai ter o prazo de 2 dias para estar fazendo a quitação e assumir o cargo. Exatamente. E se tiver um parcelamento fiscal e estiver em dia, também não tem problema. Não, né? Só não se tem você problema nenhum. realmente estiver em atraso, ou tiver com algum problema junto ao fisco estadual e federal, aí você não vai poder participar da licitação. Flávia, é isso? É isso. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. É isso aí, pessoal. Obrigado.